A minha vizinha parou de trair o marido dela, porque ela entrou na igreja. Aí ela parou de trair o marido dela. E aí um belo dia, eu cheguei na minha casa e ela estava sentada no sofá com o meu marido chorando horrores. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Gente, quando eu descobri, eu fiquei filha da... Olha, vou falar um negócio pra vocês. Essa minha vizinha, vulgo minha ex-melhor amiga, eu conheci ela, gente, desde a infância. A gente cresceu junto, foi criado junto, entrou na escola junto, fez tudo junto, tudo junto. E aí ela casou, eu também casei. E como nós éramos melhores amigas, nós vivíamos saindo juntas. E aí a gente fazia umas coisinhas meio erradas, sabe? Tipo assim, ela atraía muito o Jurandir dela. Muito, mas muito. Era o tufão, mais tufão que tinha ali onde a gente morava. Todo mundo sabia que aquele homem era corno. Só que ele era tão pau mandado dela que ele simplesmente, gente, ele ficava assim, ó. As pessoas contavam pra ele e ele fingia que nada tava acontecendo. Os anos foram se passando, eu comecei a dar uns rolezinhos com ela, porque como era cidade pequena, meu marido não se importava. A gente ficava na praça, aí ia lanchar, não sei o que, a gente era best friends mais que bestes. E aí ela me apresentou essa vida, essas loucurinhas. E eu comecei a fazer o quê? As loucurinhas junto com ela. Passou-se os anos, meu marido virou o tufão, junto com o tufão do marido dela. Só que o meu não sabia. Eu fazia muito na encolha. Ela fazia, gente, a Deus dará. Quem quisesse ver, ia ver, contava pro marido dela. E eu não, eu era mais na encolha. Só que aquela velha história. Com porcos, comes, farelos, mistura e toda aquela história lá que a gente já sabe que a nossa mãe falava pra gente. Só que aí o tempo foi passando e ela foi se arrependendo. Entrou pra igreja, começou a ir pra igreja, entrou pra igreja e ela virou outra mulher. Um belo dia, estava eu chegando do trabalho, cheguei em casa e estava ouvindo um pranto, que não era choro, aquilo era pranto. Quando eu entrei em casa, era o meu marido que estava chorando horrores. Quando eu fui chegando em casa, que eu comecei a escutar aquele choro, eu falei, gente, é o meu tufãozinho que tá chorando, porque essa minha vizinha, que no caso era essa minha amiga, que no caso parou de trair o marido dela, é um problema dela, não tem nada a ver com isso, Kate, não tem nada a ver com isso, o meu continuou tomando galha, só que ele não sabia, porque ele confiava muito no querubim dele, que no caso era eu. Gente, essa minha amiga contou tudo pro marido dela, como se ele... Gente... Ela contou o quê, amor? Não era nem novidade. Ele ser corno era uma terça-feira à tarde. Aí ela chegou, contou tudo pra ele e ela achou maravilhoso que ele perdoou. Mas não é que ele perdoou. Ele já era ciente. Ele sabia que ele era chifrudo, meus queridos amigos. Então ele ia perdoar o quê? Se ele ficava, ó, fingindo que não tava vendo. E aí ela agradeceu. Ele também foi pra igreja, super feliz que ela mudou. Ele parou de tomar galho. Só comeu, não tinha nada a ver com isso. Ela era minha melhor amiga. Só que o que ela começou a fazer? Querer me levar pra igreja. Vamos pra igreja, você vai mudar. Eu não sei o que. Sempre que foi ela que me apresentou pra gandaia. Aí agora usa saia lá na canela, eu queria vir me dar lição de moral. E eu falando, tua vida é tua vida, minha vida é minha vida, eu faço o que eu quiser. A verdade era que eu tinha um amantezinho, que eu era apaixonada por ele, menina. Já viu aquelas pessoas que tem marido e namorado? Era eu. Então eu não queria sair dessa vida, eu gostava dessa vida. E meu marido não desconfiava, meu marido trabalhava muito. Então assim, ele era corno, não sabia. E era isso. E aí, eu cheguei em casa, escutei aquele chororô. Quando eu entrei, estava o meu marido sentado no sofá chorando. E ela estava lendo a Bíblia pra ele. Eu entrei já muito assustada com o olho desse tamanho assim, falando, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí ela falou, calma, irmã, eu dou um murro na... Senta aqui. Então, eu acabei de contar pro seu marido tudo o que nós fizemos. Porque a verdade, ela te liberta. E eu sinto que você não está liberta porque você não tem coragem de falar a verdade. Então eu vim aqui e falei por você. Seu marido está ciente de tudo que eu fiz, tudo que você fez, tudo que nós fizemos juntos. Inclusive, ele está ciente do Júnior, meu amante. Gente, na hora, ela sabia todos os meus segredos de toda a minha vida. Desde a adolescência, ela contou tudo pro meu marido. Ela sabia de tudo, ela contou tudo, porque a verdade iria me libertar. E aí meu marido, chocado, que descobriu que era Marconi, que o tufão da Avenida Brasil, começou a chorar. E ela começou a orar pro meu marido porque ele ia me perdoar. Ele vai te perdoar, a verdade vai te libertar, você vai vir pra igreja comigo. Gente, a filha da... entrou pra igreja, parou de trair o marido dela e foi contar pro meu que eu traía também. Pra quê? Pra quê? E no fim, ela foi embora, que eu falei, sai da minha casa antes que eu te dê na sua cara. Ela foi embora. Eu tentei conversar com meu marido e ele fez, não tem perdão aqui não. Tu tá achando que eu vou lustrar meu chifre e ficar por isso mesmo? Pega tuas coisas e pega teu caminho, vai ficar com o Júnior. No fim, eu me separei do meu marido. Fiquei realmente com o Júnior, que eu gostava do Júnior. Mas assim,
Ela contou pro meu marido, gente. Nunca mais eu falei com ela, inclusive, tá, gente? Nunca mais. Cuidado com as amigas de vocês. Vai que elas se convertem e quer contar os chifres de vocês também. Eu fui acusada de vender a minha própria filha, se é que vocês me entendem, mas eu tomei um susto porque eu não estava fazendo isso. E pra mim foi desesperador, já que a minha filha tinha só 17 anos. Eu tinha acabado de sair do trabalho, eu trabalho como CLT, e eu fazia plantões. Então, basicamente, eu ficava um dia em casa, 2 dias fora, um dia em casa, 2 dias fora. E eu tava muito cansada, eu tinha acabado de estacionar o carro, quando o meu telefone tocou e era a minha mãe. A minha mãe tava muito alterada, ela tava muito nervosa e ela tava falando comigo de um jeito que ela nunca falou. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, né? Uma relação de amizade, às vezes nem parecia que a gente era mãe e filha. E ela começou a falar, gritando, que queria que eu fosse pra casa dela naquele momento, que ela tinha um assunto muito sério pra tratar comigo e que era pra eu ir lá, porque se eu não fosse lá ela viria atrás de mim e que não sei o quê. E eu escutava no fundo o meu pai gritando também, fala pra ela vir pra cá agora, que isso é um absurdo, que não sei o quê. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Comecei a pedir calma, falando, calma, acabei de chegar do trabalho, deixa eu tomar um banho, eu vou aí, vocês estão bem, aconteceu alguma coisa, vocês estão passando mal, alguém tá passando mal, aconteceu alguma coisa, eu não tinha nem chegado dentro de casa ainda, não tinha falado com meu filho, com a minha filha, não tinha falado com meu marido, nada, minha mãe já tava fazendo escândalo no telefone, e aí ela falando que era pra eu ir pra lá, que era pra eu ir pra lá agora, ou eles viriam atrás de mim, e que era muito urgente. Falei, gente, o que tá acontecendo? Eu nem entrei em casa. Liguei o carro de novo e fui pra casa da minha mãe, que levava mais ou menos uns 10 minutinhos da minha casa, assim, de carro. Não era longe, a pé era um pouquinho mais longe, mas de carro realmente era muito perto, porque eu optei por morar perto do meu pai, justamente por ter uma boa relação com eles e eu queria acompanhar a velhice deles. Estacionei meu carro na porta, já assim, comecei a ficar nervosa, né, porque eles não me falavam o que era, mas parecia ser algo muito sério. Eu tinha a chave da casa deles, eu entrei. Quando eu entrei, a minha mãe tava me esperando na porta. Quando eu entrei, ela me deu um tapa no rosto tão grande que eu não entendi nada. Meu rosto queimou, assim, eu caí no chão de tão surpresa que eu fiquei. E ela só falou, senta aí, que agora a gente vai conversar. Obviamente que eu fiquei com a mão no rosto, assim, olhando pra cara dela. Sentei na cadeira e comecei a perguntar o que tava acontecendo, por que ela tava me tratando assim, por que ela tava fazendo isso comigo. Ela saiu me arrastando da cadeira onde eu tava, falando, não, é pra você sentar aí, é pra você sentar aqui, de frente pro seu pai, porque eu tinha sentado num banquinho e ela queria que eu sentasse na mesa onde o meu pai estava sentado e ela também, só que ela levantou pra me receber super bem, né, super amorosa, graças a Deus. E aí eu sentei lá na mesa onde ela me colocou e assim, eu nunca levantaria a mão pra minha mãe ou pro meu pai, mas eu realmente já tava perdendo a paciência, porque eles falavam. E ninguém me falava o que tava acontecendo, só estavam me esculhambando, falando que eu era uma péssima mãe. E ali eu entendi que era alguma coisa relacionada à minha filha. Eu pedi calma e pedi que, por favor, me contasse o que realmente estava acontecendo pra gente poder, sabe, tomar ali uma providência. E aí a minha mãe simplesmente falou, você sabe que eu sou muito amiga da sua vizinha, né? E eu falei, sim. A minha mãe realmente era muito amiga da minha vizinha, não porque ela ficou, mas porque essa vizinha morava mais próximo dela, vagou uma casa perto de onde eu morava, ela foi morar por lá, então acabou que eu era vizinha de uma amigaça da minha mãe. E aí ela simplesmente falou que essa vizinha ligou pra minha mãe, contando que 2 dias sim e um dia não, 2 dias sim e um dia não, que ela observou esse padrão, homens entravam dentro da minha casa. Homens aleatórios que ela nunca viu, que estacionava o carro na porta, entrava dentro da minha casa e que no final era sempre a minha filha que estava levando eles na porta. Eles se despediam e iam embora. E que eram homens aleatórios, homens mais velhos, às vezes homens mais novos, às vezes homens muito mais velhos, e que estava acontecendo alguma coisa e que ela estava achando que a minha filha estava se prostituindo. E que provavelmente eu sabia porque era dentro da minha casa, então não tinha como eu saber. Na hora eu achei que era uma brincadeira, falei que isso era impossível e que minha filha não ficava em casa sem supervisão, que ela ficava em casa com o pai dela e que não tinha como, que minha filha só tinha 17 anos, que minha filha ainda era uma moça, que não tinha como isso acontecer, que isso era um engano. E aí a minha mãe falou, então a gente vai ligar pra Dona Elvira e ela vai vir aqui pra gente poder conversar e ver o que tava acontecendo. E, gente, é muito pior do que vocês estão achando que realmente está acontecendo. Minha mãe fez questão de ligar lá pra vizinha, perguntando se ela tava disponível pra poder vir na casa dela, pra poder falar comigo, que eu tava lá, que eu tava muito nervosa, e que eu estava negando que sabia de algo, né, que eu realmente não tinha ciência do que tava acontecendo. Ela aceitou, e aí o meu pai foi lá, pegou o carro, buscou ela,
E aí Dona Elvira chegou. Quando Dona Elvira chegou, ela simplesmente disse que sentia muito, né, que ela achou que eu sabia, porque como era dentro de casa, como que eu não tava percebendo, que era no período da noite, muitas vezes de madrugada, como que eu não tava percebendo. E aí eu expliquei pra ela que eu trabalhava por plantões. Então, que não era sempre que eu tava em casa, que eu tava um dia sim, 2 dias não, que por isso tinha esse padrão. E ali ela falou, não, mas tá acontecendo alguma coisa, eu tô achando que a sua filha tá se vendendo. E ela começou a me explicar e me mostrou uma filmagem que ela fez de, tipo assim, 4 homens em horários diferentes saindo da minha casa, estacionava o carro, entrava e saía, entrava e saía. Ela disse que ficou vigiando e realmente era minha filha que levava esses homens na porta. Eu entrei em desespero e entendi que a minha filha estava fazendo alguma coisa de errado, porque realmente eram homens diferentes e ela disse que era com frequência. Só que meu marido trabalhava no período da manhã e de tarde e de noite ele estava em casa. Então, como que ele não tava vendo isso? Eu não tava vendo porque eu tava no plantão. Como que ele não tava vendo isso? Logo eu entendi que ele também sabia e me desesperei mais ainda, né? Eu conversei com a minha mãe, conversei com o meu pai, expliquei que eu não sabia, conversei com a Dona Elvira e falei que eu ia descobrir. Pegamos, entramos todo mundo no carro e nós fomos direto pra minha casa, onde estava o meu marido e a minha filha. Elas nem se negaram aí, nem minha Dona Elvira, nem minha mãe, nem meu pai, acho que tava todo mundo tão assim, nervoso pra saber o que tava acontecendo, que foi todo mundo. E aí chegou todo mundo lá em casa, eu, meu pai, minha mãe, Dona Elvira. Eu abri a porta e estava a minha filha e meu marido, assim, normalmente, porque nesse dia eles sabiam que eu estaria em casa. E eu já cheguei, assim, muito nervosa, falando o que tá acontecendo aqui, quem vai ser o primeiro a me contar. Obviamente que eles estavam devendo, então eles arregalaram os olhos e ficaram, como assim? Tentando disfarçar. Eu, não vamos desconversar, não vamos fingir. Eu tô aqui com uma filmagem, estou sabendo que tem um monte de homem entrando aqui de madrugada e que provavelmente vocês... Falei pra minha filha, e que você está sabendo. Na hora, meu marido começou, o quê? Eu não tô sabendo de nada. Como assim? Eu estou dormindo? Que homem que tá entrando aqui? Que não sei o que não sei o que lá. Só que aí a Dona Elvira já meteu e falou, não, porque os homens quando chegam, eles buzinam pra poder entrar. Por isso que ela percebeu que eles buzinavam na porta de casa. Ou ele tava dormente, ou tinha ido de arrasto e ressuscitado no segundo dia. Porque nunca percebeu, no dia seguinte, porque nunca percebeu. Nunca viu? E ali ele falando que não tinha nada a ver com isso, que não tava sabendo disso. E ele começou a cobrar da minha filha que história era essa, que ela era isso, que ela era aquilo, que ele tava criando uma cobra. A minha filha começou a chorar, falando que não ia levar isso sozinha. E no fim, eu descobri, porque ela começou a me contar, que ela realmente estava assim... E que o pai dela descobriu porque chegou em casa mais cedo. E acabou que virou uma... Ele tinha saído, parece que de noite, ela marcou achando que ele ia ficar até tarde. E ele chegou em casa mais cedo. E aí meio que virou um segredo deles. Por quê? Que eu falei que ele tinha saído. Então, ele tinha saído pra poder encontrar uma amante dele. Que ele tava me traindo. E aí, isso minha filha me contando. E ela tava se vendendo. Então, o que eles fizeram? Eles combinaram, ele basicamente cagou e andou pra ela, falou que ela podia fazer o que quisesse da vida dele, e que quando eu tivesse de plantão, ele estaria fora com a amante, dormindo na casa da amante, ficando com a amante, que eu podia fazer que ela podia fazer o que quisesse dentro de casa, que ele não estaria nem aí, e que isso seria um segredo deles. No fim, eu descobri que a minha filha realmente de 17 anos estava se vendendo. Meu marido sabia e não ligava, e que ele estava me traindo com uma pessoa que, inclusive, eu conhecia e que trabalhava comigo e pegava plantões diferentes do meu. Obviamente que aquilo ali foi um choque pra todo mundo, pra mim, pros meus pais. Eu fui pra cima dele porque eu acho que ela com 17 anos, ela tava errada, mas ela só tinha 17 anos, então eu fui pra cima dele. Virou toda uma confusão. No fim, todo mundo ficou sabendo que o Dona Elvira contou pra todo mundo, virou aquela fofocaiada. Eu me separei, conversei com a minha filha, né? Atualmente ela não se... Mas agora eu tô sempre de olho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu e minha amiga, nós fomos pra um motel com 2 rapazes. E chegando lá, eu coloquei meu celular pra gravar. Só que a gente não esperava pelo que aconteceu. Conheci um boy e nós ficamos conversando por vários dias. Até que um dia tem um show aqui na minha cidade. E esse boy me convidou pra ir nesse show. E nisso ele perguntou se eu tinha uma amiga pra poder apresentar pro amigo dele. Porque o amigo dele também queria ir nesse show e ele não queria ir sozinho. E nisso eu falei que eu tinha uma amiga assim, mandei foto da minha amiga. O amigo dele gostou. E nisso eu peguei e mostrei foto do amigo dele pra minha amiga. E minha amiga também gostou dele. E acabou que nós fomos pro show os 4 juntos. Lá no show, eles que pagaram ingresso, eles que pagaram bebida, eles que pagaram comida, eles que pagaram tudo. Eu e minha amiga, a gente não desembolsou, assim, R$1 pra nada. Beleza, quando o show tava mais pro finalzinho, a gente já tava todo mundo, assim, muito alegre, e nós fomos embora. E assim que a gente entrou no carro, um deles falou assim, o que vocês acham da gente pegar um motel, pegar um quarto todo mundo junto e ir pra esse motel? Quando eles falaram isso, eu olhei pra minha amiga olhou pra mim, a gente falou assim, bom, a gente aceita, mas com uma condição. Eu e a minha amiga, a gente não vai ficar. Eu falei pra eles, a gente não vai fazer nada.
E nisso eles responderam que não. Eles falaram, não, cada um vai ficar com seu par mesmo, a gente só vai pegar um quarto. Beleza. Nós fomos pro motel e no caminho eles pararam na casa de um deles pra poder pegar uma bebida lá que eles queriam pegar pra gente poder beber lá no motel. Tá bom, pegamos a bebida e fomos pro motel. Assim que nós chegamos lá, a gente começou a beber. Antes de tudo, a gente começou a beber. E eles serviram essa bebida que eles pegaram na casa deles pra gente. E depois que eu bebi essa bebida, gente, eu comecei a sentir um sono, uma moleza, um negócio estranho que eu nunca tinha sentido isso. Porque, tipo assim, eu bebo, mas eu não fico assim. E nisso minha amiga também falou, ela falou assim, nossa, amiga, eu também tô num sono. Ela falou assim, amiga do céu, eu tô numa leseira. Eu pensei que era porque, assim, aquela bebida em si eu nunca tinha bebido. Então eu pensei o quê? Sei lá, às vezes a bebida é forte. E, enfim, a gente pensou que era a bebida. Detalhe, assim que a gente chegou lá, eu deixei meu celular gravando totalmente escondido. Porque eu tenho uma grande mania, não sei se é mania feia, não sei se é mania bonita, enfim. Eu tenho mania de, em todo lugar que eu vou, eu sempre dou um jeito de colocar meu celular pra gravar ou pra filmar. Porque eu não sei, eu quero ver se as pessoas vão falar de mim, enfim, eu sempre acho que vão falar de mim, então eu sempre coloco, eu peguei costume de colocar. E assim que a gente chegou lá no motel, eu coloquei o celular escondido pra poder filmar pra gente ver depois, sei lá, tipo, se eles falam alguma coisa ou algo assim. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu coloquei meu celular pra filmar e depois disso, gente, eu apaguei. Eu fui acordar 6 horas da manhã no motel. Quando eu acordei, meu celular já tava descarregado e todo mundo já tava dormindo. Nisso eu acordei a minha amiga, assim que eu acordei a minha amiga, os meninos acordaram. E beleza, eles acordaram, eu falei, nossa, tipo assim, uma dor de cabeça, uma ressaca. E a gente foi embora. Quando foi no meio do caminho, a gente foi rindo de volta pra casa. A gente foi rindo, porque a gente até então não tinha feito nada. Tipo assim, a gente brincando um com o outro, tipo, nossa, pagamos um motel à toa, ninguém fez nada, acabamos que dormiu todo mundo, e todo mundo brincando e rindo. Na verdade, era o que a gente pensava. Beleza, eles deixaram a gente na minha casa, porque minha amiga ficou em casa também. E assim que a gente chegou, eu fui colocar meu celular pra carregar. E a gente foi comer, foi tomar banho, né? Beleza, depois que a gente fez isso, que eu deitei, que eu peguei meu celular, que eu fui abrir a galeria pra poder ver o vídeo, pra ver, tipo, o que rolou e tal. Gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Eles colocaram eu e minha amiga pra dormir, pra eles ficarem. E, gente, não tem outra explicação. Eu não caio assim com bebida. Tipo assim, pra eu cair do jeito que eu caí pra dormir, eu tenho que beber muito. E eu não bebi nesse tanto, não. Então, pra mim, é a única explicação, porque não tem outra explicação. Porque no vídeo mostra, tipo, parece que eles esperam mesmo a gente dormir. Eles têm certeza, eles até mexem na gente. Depois que eles veem que a gente tá dormindo, eles vão e começam a ficar entre eles. Eu sei que eu fiquei chocada. Eu fiquei, assim, passada, gente. E, tipo assim, desacreditada, totalmente desacreditada. E depois disso, eles mandaram mensagem pra gente, pra repetir, porque segundo eles, vamos repetir, mas dessa vez vamos fazer mesmo. Mal sabe eles que eu sei o maior segredo da vida deles. Se eu quiser me aproveitar dessa situação, eu posso. Mas eu não quero me aproveitar de nada, não. Quero paz, sossego pra minha vida. A gente deu uma desculpa pra eles, e claro, pra não sair mais com eles, porque na verdade eu acho que eles estavam usando a gente pra poder ficar entre eles. Gente, não precisava disso não, era só eles terem deixado a gente cada uma na sua casa e ir pro motel, não é? Ai, cada coisa, cara. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu me mudei pra uma casa numa cidade pequena e todos os dias de manhã uma senhora pulava no meu portão, sentava no meu terreiro e começava a chorar. Mas chorar, de espernear. E quando eu ia pra poder conversar com ela, ela saía correndo, pulava o portão de volta e saía correndo. Pra uma senhora, ela tava excelente em forma, inclusive, tá? Porque eu nunca conseguia pegar ela. E toda vez que eu tentava perguntar pra alguém quem era aquela senhora, as pessoas desconversavam. Sabe? Todo mundo, ninguém me contava. Ninguém naquela cidade ali era fofoqueiro. Não tinha um santo pra poder contar. Pois bem, eu tinha que recomeçar a minha vida. Conta pra você, tomar um chifre, né, gente? Eu tomei um chifre, né? E aí eu quis mudar pra uma cidade pequena. E a minha amiga falou que de onde ela vinha era uma cidade bem pequena, mas que próximo tinha uma outra cidade mais pequena ainda, que eu iria gostar e tal, não sei o quê. Porque eu trabalhava em casa, então não fazia muita diferença onde eu ia morar. Acabei indo morar lá. Pois bem, aluguei uma casa, que foi até fácil de alugar, só que o dono falou que ela tava sem alugar já tinha muito tempo, que ia precisar de uns ajustes e não sei o que. Eu falei, não, deixa que eu faço os ajustes e desconto no aluguel. Quando eu cheguei lá, a casa não tava destruída, mas ela tava, tipo assim, meio que abandonada. E aí eu me mudei, eu tinha pouca coisa, comecei a chamar algumas pessoas pra poder ajustar algumas coisas na minha casa, capinar um quintal, fazer isso e tal. A cidade realmente era muito pequena, eu fui conhecer. Gente, no terceiro dia que eu estava morando lá,
Eu tinha escutado desde o primeiro dia, mas eu achei que era coisa da minha cabeça, sabe? Eu achei que eu tava ficando louca. Até que eu levantei pra poder fazer café num horário que geralmente eu não costumava levantar, porque como eu trabalhava de tarde, eu dormia até tarde. E lá no meu sono, lá profundo, eu tava escutando, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Tava com dor de cabeça, eu levantei pra poder fazer um café, né? Não tinha tomado no dia seguinte. Quando eu chego da janela, tinha uma senhora sentada lá no meu terreiro, chorando e chorando e chorando e chorando. E eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E quando eu fui abrir a porta pra poder ajudar a senhora, já me perguntando como que ela tinha entrado ali, né? Porque o portão estava trancado, ela olhou, viu que eu abri a porta e saiu correndo, galera. Meteu o péricles, pulou o portão, aí eu vi como ela tinha entrado e saiu correndo. Eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? Você não tem noção o que que era. Curte, comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Eu fiquei com aquilo na cabeça, só que eu falei, gente, cidade pequena sempre tem uma destrambelhada, né? E aí eu falei, não, deixa isso pra lá. Só que aí eu parei e pensei, caramba, será que aquela vez que eu tava escutando alguém chorar era essa senhorinha? Falei, vou ficar vigiando. No dia seguinte, acordei no mesmíssimo horário e fui pra janela. Ela fez exatamente a mesma coisa. Mas quando eu cheguei na janela, ela já estava lá, só que ela ainda não tinha começado a chorar. E aí ela começou a chorar, sentada lá no meu terreiro. Eu de novo fui tentar conversar com ela e ela saiu correndo. No qual, a mesma coisa, eu chegava, ela já estava lá, não conseguia saber que hora que ela chegava. Quando eu chegava na janela, por mais cedo que eu acordasse, ela já estava lá. E aí eu falei, não, vou tentar diferente, eu vou gritar ela daqui, que aí ela não vai correr. Falei, senhora, tá tudo bem? O que que tá acontecendo com a senhora? A senhora precisa de alguma ajuda? Vamos conversar, eu não vou fazer mal pra senhora, não. Ela pulou de novo o portão, gente. Assim que ela escutou eu falando, ela pulou o portão e saiu correndo. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que usar da língua do povo, né? Porque cidade pequena, língua do povo maior que a cidade. Mas parece que naquela cidade ali era diferente. Porque eu parava as pessoas pra conversar e aí puxava o assunto, que tinha uma senhorinha que ficava chorando no meu quintal. As pessoas davam bom dia, eles conversavam e iam embora. E eu falava, gente, o que que tá acontecendo aqui? Fui nos mercadinhos, fui na padaria. Tipo, eu não ia chegar e falar, gente, quem é a senhora desequilibrada que fica chorando no meu portão? Não, eu ia com toda assim, simpatia, sabe? Dando aquela disfarçada, fingindo que nada tava acontecendo. Depois de eu ter ficado mais ou menos uns 5 dias tentando descobrir quem era aquela senhora e tentando falar com ela, de tanto ter perguntado pras pessoas e ninguém me falava, eu falei, cara, eu vou ter que arrumar uma tática aí pra eu poder agarrar essa velha pelo braço pra poder ela me contar o que que tá acontecendo. E aí, o que que eu fiz? Eu não conseguia saber que horas ela chegava ali. Eu sabia que era muito cedo. Pois eu falei, pois eu vou montar acampamento aqui. Nem que eu fique sentada aqui a noite toda, mas eu vou esperar essa senhora. E aí, o que que eu fiz? Perto de onde eu morava, né, na minha casa, tinha um portãozinho que ele ficava meio escondidinho. E eu falei, vou ficar aqui e vou esperar. Sentei lá no portão, mais ou menos umas 3h30 da manhã. Fiquei lá no cellphone até a véia aparecer. Quando deu 4h40 da manhã, a véia veio vindo, reconheci ela, ela veio vindo na rua, né? Pulou o meu portão e ficou lá sentada. Sentada, olhando pro nada. E eu fiquei esperando. Por quê? Ela não ia ter a porta da minha casa, a chave da minha casa pra entrar. Não tinha como ela correr se não fosse pelo portão. E eu tava do lado de fora, ela ia ter que falar comigo. Quando ela começou a cheirar, primeiro eu fiquei assim, observando mesmo, ela sentada, só olhando pro nada e eu observando. Quando deu mais ou menos umas 6 e pouca dela sentada lá, aí ela abriu o berreiro. E chorava. E eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Fui pra frente do meu portão, cruzei os braços e falei, bom dia, senhora. Porque agora ela ia ter que falar comigo. Quando ela olhou pra trás, eu estava em pé bem assim, ó. Tudo bom? Agora a senhora vai me contar. Ela tentou fugir, eu agarrei ela pelo braço, sentei ela e falei, agora a senhora vai me contar o que que tava acontecendo. E chorando, tá, gente? Chorando, lágrimas e lágrimas. Curte, comenta, parte 3 pra ajudar a blogueira. A senhorinha de Jesus, quando eu segurei ela pelo braço, aí, minha filha, que ela abriu o berreiro mesmo. Começou a chorar, pedindo pra eu não machucar ela, que ela não fazia mal a ninguém e tal, que as pessoas não entendiam, mas que era uma dor muito grande, não sei o quê. E eu falei que tudo bem, que eu só queria saber o que que ela tava fazendo ali, por que toda vez que eu tentava falar com ela, ela saía correndo, ela não deixava eu falar e tal. E, gente, ela era uma senhora. E vou te falar, pra uma senhora, porque pulava o portão daquele jeito, ela era boa, tá? Porque eu não pulava o portão daquele jeito. E aí eu falei, eu só quero que a senhora me conte o que que tá acontecendo, né? Acalmei ela. Falei, ó, eu não vou lá buscar um copo de água pra senhora, porque senão quando eu voltar a senhora já sumiu. E aí ela falou que eu podia voltar. Eu podia ir lá buscar o copo de água, que ela não iria fugir, porque ela nunca deixaria de ir ali. Então, não teria chance de eu não ver ela de novo.
E eu fiquei olhando pra cara dela, falei, não, então vamos comigo. Aí ela foi, entrou lá em casa, quando ela entrou, ela deu uma olhada assim na casa, sabe? Sabe quando você reconhece? E eu fiquei olhando assim, mas não falei nada, dei um copo de água pra ela. E ela sentou comigo e começou a conversar. E aí ela falou que ela morava ali naquela cidade há muitos anos, né? E que o pai dela tinha arranjado um casamento pra ela, que ela se casou com um homem muito ruim, né? E que teve uma filha com esse homem, e que esse homem fazia coisas horríveis com ela, e ela quis se separar dele, sabe? Disse que ia se separar, que ia levar a menina e tal, e ele não aceitou o divórcio, né? E que como castigo, né, por ela querer separar, ele simplesmente a filha dela e enterrou ela ali no quintal e sumiu. E ela só ficou sabendo disso porque ele deixou uma carta, né? Falando o que tinha acontecido. Parece que todo mundo sabia disso ali na cidade, mas as pessoas meio que achavam também que ela era louca e tal. Ninguém acreditou nela, os anos foram se passando, ela descobriu onde estava enterrada, né, a filha dela, mas já tinha passado tanto tempo que ela achou melhor deixar por ali mesmo. E aí ela morava ali, só que ela acabou tendo que se mudar, porque ela não teve condições de pagar o aluguel, porque era um aluguel mais caro, porque a casa era bem maior, só que todos os dias ela ia ali para poder ver a filha dela, né? Todos os dias ela pulava o portão e ficava ali vendo a filha dela, por isso que não parava inquilino, né? Porque as pessoas viam essa situação e ir embora, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ali na cidade ninguém falava sobre esse assunto, ninguém gostava, né, de falar sobre esse assunto, mas que ela disse que pulava o portão ali para poder ver a filha dela e que ela continuaria pulando, que ninguém ia impedir ela, que nem que ela fosse presa, mas que ela iria ali continuar vendo visitar a filha dela. Bom, nesse momento eu já tava me debulhando em lágrimas, comecei a chorar, só falei, não tem problema, a senhora pode vir ver a sua filha quando você quiser. E aí falei pra ela que a gente podia fazer um memorial ali, a gente fez, botou uma lapidezinha, botou uma cruzinha, né, botamos florzinha e falei, dei a chave do portão pra ela, dei a chave da casa, falei que quando ela quisesse, ela poderia ir entrar lá e ver a filha dela. Todos os dias ela ia lá e eu ficava com ela chegava, eu dava um café a ela, a gente via, orava junto pela filha dela, deixava a flor e ia embora. O tempo foi passando, eu vi que ela era bem sozinha, que ela era bem triste, chamei ela pra poder morar comigo. Ela foi morar comigo. Em momento nenhum eu fiquei com medo, né, da criança estar enterrada ali. Ela foi morar comigo, né, e aquilo virou uma rotina. Hoje em dia eu tenho ela como uma mãe, eu cuido dela, ela cuida de mim. E aí vive assim, eu, ela e a filha dela que fica enterrada ali. Eu de resguardo quando meu pai bateu na minha porta pra poder buscar o meu marido. E vocês não têm noção pra quê. Eu sempre falei pro meu marido que eu não queria ter filho, né? Eu não queria ter filho, só que ele queria. E aí eu acabei cedendo, né? Porque a gente quando ama, é assim, a gente cede em tudo. Ai, não quero ter filho, mas aí o homem quer, aí a gente vai lá e cede. Tranquilo. Decidimos ter nossa filha, engravidei, era uma menina. Ele super me apoiou, né, na gravidez, até porque não tinha problema, porque na gravidez a mulher, ela fica super carente, super fogosa, que não sei o que, os hormônios ficam aquela loucura, não é sempre não, mas a maioria das vezes sim. E o meu marido, ele era bem assim, ativo, né, ele gostava muito, eu também gostava muito, então a gente não tinha problema em relação a isso. E aí veio o dia do meu parto, né, a minha filha nasceu, e vem o famoso resguardo, né, os resguardos de 40 dias, que a mulher não pode praticar o ato. Sendo que, como eu sabia que o meu marido, ele era muito fogoso, eu conversei com ele, como que seria sobre isso, né? A gente conversou sobre isso a gravidez toda, e aí ele falou que o maior sonho da vida dele era ser pai, né? Que ele gostava muito, sim, de namorar, mas que ele respeitaria o meu momento, que ele estaria muito realizado com a menina, que não sei o quê, que ele tava feliz, e pipipi, pipopó. Então nós já tínhamos tudo acertado, tudo combinado. Só que eu conheci o meu marido através do meu pai, porque ele era filho de um amigo do meu pai, que meu pai era amigo dele de infância. E o pai dele faleceu. Então o meu pai meio que ficava vigiando o meu marido, sabe? Até que eu fui crescendo e acabei me envolvendo com ele. Ele é bem mais velho do que eu. E óbvio que isso foi a felicidade do meu pai, né? O meu pai tinha 3 filhas mulheres, ele não tinha nenhum filho homem, então ele gostava muito do meu marido, ele tinha o meu marido como um filho, e quando a gente resolveu casar, ele ficou muito feliz, porque ele tinha total certeza que o meu marido iria casar com uma das filhas dele. Tranquilo, minha filha nasceu, veio meu resguardo, voltei pra casa depois de ter parido. As primeiras noites eram, tipo assim, infernais. Gente, a gente não dormia porque o neném era recém-nascido. Até que um belo dia, assim, de noite, a minha mãe me ajudando nas coisas, o meu marido falou que ia na casa do meu pai, pra poder ver ele, conversar com ele, porque meu pai não ficava muito lá. E foi aí que tudo começou. Curte, comenta, compartilha pra ajudar a blogueira.
Quem ficou na minha casa, me ajudando depois do parto, foi a minha mãe, né? Porque o meu pai, ele era mais bruto, então ele não gostava muito dessas coisas, sabe? Então quem ficou lá me ajudando era a minha mãe. E o meu marido, que tava super feliz, ele realmente tava muito prestativo, ele tava muito empolgado em ser pai. Só que era uma experiência que ele nunca tinha tido. O meu marido, ele tem uma mania de, tipo assim, ele quer ter determinadas experiências. Como, por exemplo, uma vez ele cismou que ele queria aprender a tocar violão, que queria violão, não sei o que, comprou um violão. Ele começou a tocar, começou a fazer umas aulas, desanimou e deixou o violão de lado. Só que o problema é que ele queria novas experiências, mas depois que ele enjoava, ele largava de mão. E não dava pra poder fazer isso com o bebê. E esse era um dos meus maiores medos de ter filho com ele. Porque eu sempre falei, olha, você não pode querer ter um filho como você quis ter um violão, como você quis ter uma guitarra, como você quis ter um tambor, e depois simplesmente largar de mão. E ele falou que não, que filho era diferente, que filho era família, e eu acreditei. Como eu falei pra vocês, os primeiros dias, gente, foi tipo assim, um inferno, né? Foi um inferno, mas ele tava muito empolgado em ser pai. E o meu parto, ele não foi normal. O meu parto, ele foi cesárea. Então, além do resguardo, eu tava com muita dor, eu tava com muita dificuldade em fazer muita coisa, e minha mãe ficava lá pra poder me ajudar bem, ela só ia pra casa pra poder dormir quando ia. Quando deu 10 dias dessa situação, o meu marido começou a meio que virar a cara pra mim, sabe? Ele começou, tipo assim, quando a criança acordava chorando, ele já reclamava de ter que ir lá buscar, sendo que eu tava com muita dificuldade pra levantar da cama, né? Ele começava a reclamar, ele começou a ficar estressado, porque eu acho que juntou a falta de dormir, né, com a falta de namorar e a paz, porque era somente eu e o meu marido. Não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém chorando, e era com isso que ele tava acostumado. Só que a gente ia abrir mão disso quando a gente, né, resolveu ser pai. Então eu fui vendo ele aos poucos se desanimando daquilo, né? Ficando desesperado porque não tinha como voltar atrás. Aí um belo dia, minha mãe tava lá me ajudando, ele falou que ia na casa do meu pai pra poder conversar com meu pai, pra poder distrair e tal, porque ele tava ficando só ali comigo. Meu marido trabalhava de casa, então ele conseguia me ajudar bastante. Eu falei que tudo bem e ele foi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que eles conversaram lá, que o meu marido voltou pra casa outra pessoa. Ele voltou, minha mãe foi embora, e aí ele começou a me cobrar da gente namorar. Falando que não tinha nada de errado com a minha flor de lótus, que o meu parto nem foi normal, que o meu parto foi cesárea, então que não estava machucado, porque pra ele pouco importava terem, né, feito o corte na minha barriga pra poder tirar o neném. Ele tava preocupado com a minha flor de lótus, que estava tudo bem, e segundo ele, eu poderia namorar, era só eu ficar quieta. E aí a gente começou a discutir, que eu falei pra ele que eu não ia me sujeitar a isso, que eu não estava bem, que eu não estava no momento, que eu estava me recuperando da cesárea, né, que eu tava tomando remédio, que isso, que aquilo. A gente começou a debater e falei que a gente já tinha conversado sobre isso. Ele ficou emburrado, mas ficou calado, passou mais ou menos 2 dias, e nesses 2 dias ele me perturbando em relação a isso. Toda hora ele voltava nesse assunto, que ele queria namorar, que ele era homem, que não sei o que ele tinha que ficar escutando a criança gritando o tempo todo, que ele amava a filha dele, mas que ele não aguentava mais, que não sei o que. E isso já tinha, tipo assim, gente, uns 12, 13 dias que a minha filha tinha nascido. Até que o meu telefone tocou, era o meu pai, era mais ou menos assim, umas 10 horas da noite, e ele perguntou se eu estava em casa. E eu falei que estava, ele falou, beleza, estou indo aí. Eu não entendi o porquê e nem o que meu pai estava indo fazer lá. Gente, quando meu pai chegou, curte, comenta, compartilha pra ajudar a blogueira. O meu pai tocou a campainha, meu marido estava na sala e meu marido foi todo feliz e pimpões pra poder abrir a porta pro meu pai. E eu não tava entendendo o porquê daquela felicidade, sabe? Aí meu pai entrou, perguntou se ele já tinha se arrumado, meu marido falou que já tinha tomado banho, tava todo perfumado, realmente parecendo que ele ia sair, mas quando eu perguntei, ele falou que ia ficar em casa. E aí o meu pai falou, então vamos que eu vim te buscar. Aí, amor, já rodei a baiana e falei, ô, querido, tudo bom? O que tá acontecendo aqui? Como assim você veio buscar o meu marido pra quê? O que tá acontecendo? Eu achei que eles iam inventar uma história, falando que ia levar meu marido pra poder dar um rolê, pra poder distrair a mente, que ele tava muito estressado, que não sei o quê. Só que eu fico pensando a seguinte questão. Eu sou a mãe, eu parei a criança, eu carreguei 9 meses, eu sinto dor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu também acordava, eu ficava amamentando, o peito vazando, isso, aquilo. Mas era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que tava estressado, porque ele não tava afogando o ganso. Sendo que eu também não estava. Então, a mesma sede que dá no boi, dá na vaca. E aí eu perguntei, né, pra onde eles iriam, achando que eles iriam inventar uma desculpa, e meu pai foi curto e grosso. Ele falou, olha, eu estou levando o seu marido, né, num bordel que tem aqui do lado, já que você não tá podendo fazer o seu papel de mulher, ele tá estressado, ele não tá conseguindo trabalhar, ele é o provedor dessa família, então ele precisa dar uma aliviada. E como você não tá querendo ceder porque não tem nada de errado com as suas partes, eu estou levando ele pra poder dar uma aliviada com outra mulher. Na cara que ele mesmo fez. Ele falou isso na cara que ele mesmo fez.
Eu só olhei pra cara dele e falei, como é que é? E ele falou, porque a sua mãe, na época, todas as vezes que ela paria, ela cedia. E olha que a sua mãe só teve um parto cesáreo, o resto foi tudo normal. Mesmo prejudicada, ela namorava comigo. Naquele momento eu já fiquei com pena da minha mãe, né? Por ela ter aceitado esse tipo de situação. E aí eu falei que eu não era minha mãe, que isso era um absurdo, que ele era o meu pai, que ele tinha que pensar na minha saúde, né? Na minha saúde mental, na minha saúde física, em como eu estaria, e não no macho que não consegue segurar o pinto por 40 dias. E meu pai falando que não, que ele tinha consideração pelo meu marido como se fosse filho dele também, que não ia deixar o filho dele passar uma situação dessa, porque eu não era uma boa esposa. Gente, olha, eu de resguardo, irmã, me subiu um santo. Você não tem noção, não, o tanto que eu rodei a minha baiana dentro daquela casa. Falei que se ele saísse daquela porta pra fora, ele não precisava voltar. Que ele não era mais o meu marido, que isso era um absurdo. Que ele que quis ter filho, que eu nem queria ter filho. Que ele tinha que esperar o meu momento, que ele tinha que ser um marido decente. Que se ele pensou em aceitar isso, eu não ia mais ficar com ele. E aí ele começou a chorar, falando que não sabia, que meu pai tinha falado que ia levar ele pra tomar uma cerveja, que não sei o que, não sei o que lá, que ele não queria, que não era isso que ele queria, que ele só queria que eu cedesse, tudo, lá, que não era culpa dele. E aí o meu pai falou que realmente teve essa ideia quando ele foi lá e desabafou com meu pai, que eu não tava querendo mais ficar com ele. Virou aquela confusão, botei meu pai pra fora, mandei uma mensagem contando pra minha mãe tudo que tinha acontecido, a minha mãe ficou revoltada e foi dormir na minha casa. Acreditei no meu marido, porque ele falou que realmente ele não sabia. 2 dias depois eu peguei uma conversa no telefone do meu marido, onde ele e o meu pai estavam sim combinando de ir desse bordel. Então, quando meu pai veio buscar ele já sabia, e como virou toda aquela confusão que ele chorou, fez o teatro dele, que eu não aceitei, que ele não achou que eu fosse me separar dele, ele falou pro meu pai que era pra eles irem escondido, que ia falar que ia fazer não sei o que eles podiam ir. Terminei meu casamento, tinha acabado de ganhar meu neném, coloquei ele na justiça, pedi pensão, ele paga uma pensão muito boa, voltei pro meu trabalho, atualmente a minha filha está com 3 anos e eu tô conhecendo outra pessoa. O meu pai, eu não falo mais com ele, e esse foi meu querido pai do ano. Eu fiz uma festa junina dentro da minha casa e um convidado levou uma outra convidada que eu nunca vi na minha vida. Aí vocês estão achando que já tá ruim? Não, queridos, não tá ruim. Porque eu fui questioná-lo, e ali foram tantas descobertas que eu me senti o Cristóvão Colombo. Foram tantas emoções que eu me senti o Roberto Carlos no show do final do ano da Globo. Às vezes eu acho que é Jesus, sabe? Ajudando ali, colocando ali as mãos dele pra revelar as situações que acontecem na nossa vida. Que às vezes a gente tá vivendo achando que tá tudo bem e não tá, irmã. Não tá. Veio aí agosto, não, agosto não veio não, né? Veio junho, veio julho, chegando em agosto quase, e eu tava querendo fazer uma festa junina. Por quê? Começou esse negócio de envenenamento e eu comecei a criar umas noias na minha cabeça. Eu com 2 filhos pequenos, não queria levar meus filhos pra poder comer coisa de festa junina na rua. Então o que eu falei? Vou fazer aqui em casa, porque meus filhos adoram festas juninas. Um tem 4 anos e o outro tem 8 anos. E aí eu falei com meu marido, ele super topou, falou, não, legal, tudo bem, vamos fazer. O que a gente fez? A gente combinou com a nossa família. Eu combinei com a minha família, ele combinou com a família dele. E aí, num sábado, eu me organizei todinha, fiz o negócio das festas juninas. A maioria das comidas foi eu que fiz. Outras eu pedi pra algumas pessoas levarem. E virou aquele negócio assim que eu acho que eu até dei uma exagerada, que parece que eu ia dar uma festa junina pro bairro todo. Mas tudo bem. Chegou no dia fatídico, todo mundo de festa junina, bandeirinha, meus filhos, todo mundo fantasiado, aquela alegria. Olha, até lenha eu peguei pra poder fazer fogueira. Sim, eu queria uma fogueira de São João. E até então, tava tudo lindo, tudo ótimo, até que o cabrito, porque aquele ali é um cabrito, do irmão do meu marido, que era um galinha, sim, um cocoricocó, com certeza, simplesmente me chega na festa com 2 mulheres que eu nunca vi na minha vida, dizendo ele que eram amigas dele. Eu não gostei daquela situação, porque era uma coisa familiar, ele sabia, e a gente sempre tinha aquilo na família, convidado não convida. Poxa, ele tava vindo pra dentro da minha casa, ainda trazendo 2 mulheres que eu não sabia quem era. Só que clima de festa junina, eu acabei relevando, tava tudo certo, até que um determinado momento eu estava lá na mesa, servindo a minha canjiquinha, quando uma das mulheres chegou pertinho ali da mesa, pertinho de mim, e falou a seguinte frase. Ela não me viu, obviamente, porque ela é um ser humano que tem bom senso, e ela não falaria aquilo na minha cara, porque ela ia levar um... Até porque no momento eu não entendi se era exatamente pra mim. Porque eu tava ali servindo a minha canjica num cantinho, ela chegou, o narizinho dela todo em pé, ela olhou. Nossa, se eu soubesse que só teria essas coisas de comer, eu não teria nem vindo. É tanta coisa que engorda, por isso que aquela mulher tá daquele tamanho. Aí na hora eu já parei meu copo de canjica olhando pra cara dela assim, e falei, ué, aquela mulher no caso sou eu? Fiquei olhando aquilo ali e ainda ela complementou. Por isso que toma chifre. Ali, meus amigos, eu fui sentindo um negócio que a carapuça serviu, que eu falei, meu Deus, isso é pra mim. Não é possível, isso é pra mim, isso é pra mim. E aí ela
ela saiu, ela voltou, não pegou nada. Gente, festa junina, comidas de festa junina. Ela esperava que teria o quê? Uma salada? Um palmitinho pra ela poder comer? Um suco verde? Por favor, né, anjo? E eu não confio em gente que não gosta de comida de festa junina. Você tem que estar falecida por dentro pra você ir pra uma festa junina e criticar que tem comida de festa junina. Eu não tava entendendo. E ali eu comecei a pensar, e se ela não veio exatamente pra cá pra poder ficar na festa junina? E será que tem outro motivo? Comecei a questionar, ela voltou pra perto da outra moça que estava. O irmão do meu marido estava por aí, falando com a família. E eu fiquei observando, elas estavam olhando pra lá e pra cá, olhando pra lá e pra cá. Tudo de nariz em pé e não parecia conhecer ninguém, ficava cochichando. E eu falei, gente, que coisa estranha. Mas aí não falei nada. Falei, vou esperar um pouquinho. Assim que meu cunhado foi no banheiro, eu fui atrás dele e aí eu fui questionar ele. Perguntei, vem cá, quem são essas meninas que você trouxe? Que eu não sei quem é, ninguém conhece, tá falando mal da comida, o que tá acontecendo? Por que você trouxe essas meninas? E ele desconversou, falando que ela não tava falando mal. Eu falei, eu ouvi, querido, eu ouvi com os meus ouvidos. Só que ele não sabia o que eu tinha ouvido além disso, né? E aí eu falei pra ele, expliquei, e ele ficou, não, mas elas devem estar falando de outra comida, não deve ser daqui. Desconversou e saiu saindo. Eu de longe vi ele voltando correndinho pra perto delas e eu consegui fazer leitura labial. Ele falando alguma coisa assim, ela escutou, toma cuidado. Ele falando no ouvido da menina. E aí a menina olhou diretamente pra minha cara. Quando ela olhou pra minha cara, ela só abaixou a cabeça assim e fingiu que nada tava acontecendo. Balançou assim a cabeça de tipo assim, vou tomar cuidado. E beleza, eu achei aquilo muito estranho aí que eu comecei a observar mesmo. Cheguei perto do meu marido e falei assim, vem cá, você conhece essas duas meninas que o seu irmão trouxe? Ele falou, não. Só que ele arregalou o olho assim quando eu perguntei e falei, não. E realmente ele não conhecia essas meninas. Festa rolando, tudo num amor, até que eu vi o meu cunhado apontando pro meu marido e falando não sei o que no ouvido da menina. E eu achei aquilo ali muito estranho. Dali pra frente eu já tava desconfortável, eu não tava mais conseguindo curtir a festa junina. Comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, olhando, pensando, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Só que a situação piora. Quando tá quase no finalzinho da festa, o meu marido simplesmente vira e fala assim, amor, vou levar meu irmão em casa porque ele está sem carro. Ali, gente, eu entendi tudo o que tava acontecendo. Olha que conveniente! O irmão do meu marido foi pra festa sem carro, com duas meninas. Aí eu fiquei me perguntando, ele veio de quê? A pé? De cavalinho? Não foi, provavelmente. Pediram um Uber. Por que no final o meu marido tinha que levar? Só que eu já tinha tomado umas birita. Meu marido tava vendo que eu tava ali com a minha família. Ele gritou por alto assim, amor, vou levar meu irmão ali. E saiu, gente, não esperou nem eu responder. Só que eu tava mais louca que o Batman um pouquinho, eu tava brilhosa, eu tava felizinha, mas eu tava com consciência. Eu já tava com o negócio da pulga atrás da orelha. A mulher falou que não sei quem é corna, que tá daquele tamanho, eu me ofendi. Eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. Meu marido saiu, entrou dentro da garagem, pegou o carro dele, o irmão dele entrou na frente, duas meninas atrás. E eu fiquei olhando aquilo ali. Na mesma hora eu corri lá dentro, peguei a chave do meu carro. Meu carro tava estacionado na rua, porque ficava um na rua e um na garagem, a gente revezava. Liguei o carro e fui, meus amigos. Falei pra minha família, fica aí que eu já volto. Fui com tudo. Fui se seguindo na maciota devagarzinho. Eles realmente estavam indo em direção na casa do irmão do meu marido. Sim. Pararam, eu comecei a me sentir culpada. Eu falei, caraca, olha só, eu segui desconfiando do meu querubim, pai dos meus dois filhos. Beleza. Parou na frente da casa do meu cunhado. Meu cunhado desceu com uma menina, uma das meninas. A que não tinha falado, por isso que a mulher dele toma chifre, isso aqui, por isso que tá tomando chifre e tal. Entrou. E meu marido seguiu em frente com a outra menina. Só que você acha que ele seguiu muito? Meu cunhado entrou na casa, ele fez isso aqui e virou a esquina e parou o carro. Eu parei o carro na porta da casa do meu cunhado, que ele esperei ele entrar, ele não viu, e fui a pé até a esquina. Quando eu fui na esquina que eu vi que ele realmente estava dentro do carro com uma das meninas, eu falei, não é possível. E já tinha passado tipo 10 minutos, eu fiquei em pé esperando, 10 minutos, 15 minutos. Eu voltei pro meu carro, peguei o meu carro, acelerei. Eu acelerei. É isso aí mesmo. Eu acelerei, virei aqui, acelerei com tudo e dei-lhe um porradão na bunda do carro. Gente, na hora que ele olhou pra trás, que ele já saiu exaltado, achando que era alguém que tinha batido no carro, que ele me viu, ele ficou igual o Gasparzinho. Então quer dizer
o seu irmão em algum lugar. Peguei um pedacinho de marreta que tava na porta do meu carro, que eu sempre levo. Eu sou meio neurótica. Eu peguei o negócio e comecei a dar no carro. A menina saiu pra fora, eu dei na menina, dei nele, começou a virar aquela confusão. Obviamente que os vizinhos escutaram, vieram, né, pra fora pra saber o que tava acontecendo. E aí o irmão dele veio porque reconheceu quem que tava gritando. E começou toda aquela confusão. Uma das meninas simplesmente começou a falar que ela não era obrigada a passar por uma situação daquela, que ela não tava sendo paga pra isso. Mas na hora de ir pra dentro da minha casa, sabendo que o cara é casado, mesmo sendo é muito abuso, vocês não acham? Não, que ela podia ter se recusado não ir pra casa do cara, com a família do cara. Pô, não sei quem era pior, ele ou elas. Ele, né, porque tava levando PG pra dentro da casa dele, com a mulher, com os filhos, com a família, com os pais, com todo mundo. No fim, a outra acabou falando que elas eram PG e que elas estavam sendo pagas pra uma ficar com um e o outro ficar com o outro. Dei em todo mundo, dei no meu marido, dei nas duas, virou aquela confusão, chamaram a polícia. E, enfim, a festa junina virou uma loucura. Todo mundo soube que eu tava corna e que eu tava sendo corna e eu me separei, gente. Eu me separei. Ele ia me trair naquele dia que ele mandou levar as meninas pra festa junina. Aí vocês acham mesmo que esse foi o meu primeiro chifre? Na época da escola, eu namorei um menino e nós ficamos por 6 meses. Até que eu terminei com ele. Quando eu terminei com ele, ele ficou com uma outra menina. Ele começou a ficar com uma outra menina. Só que era só eu estralar o dedo que ele voltava pra mim a hora que eu quisesse. Ele voltava pra mim na hora. E por várias vezes, eu acabei ficando com ele mesmo, ele estando com essa menina. E por conta disso, ela me odiava, porque ela sabia que era só eu estralar o dedo que ele voltava correndo pra mim. Até que uma vez eu falei pra ele que eu queria voltar. E nisso ele terminou com essa menina pra poder voltar comigo. E foi aí que ela começou a me odiar mais ainda. E no último ano de escola, eu acabei terminando novamente com ele. E quando eu terminei com ele, ele voltou pra ela. Só que dessa vez ela engravidou e acabou que eles ficaram juntos. Beleza, o tempo passou, terminamos a escola, cada um seguiu o seu caminho, eles se casaram. E mesmo a gente morando na mesma cidade, como é uma cidade muito grande, nesses anos todos a gente nunca mais se encontrou. Eu nunca mais tive notícia deles, nunca mais fiquei sabendo nada deles. E eu acredito que vice-versa também. Ok, o tempo passou e atualmente eu tenho uma loja de produtos fitness que fica dentro de um shopping, onde tem uma academia muito chique, é um shopping muito chique, e eu tenho uma loja dentro desse shopping. E tem um rapaz que ele sempre frequenta a minha loja, e assim, ele é bem mais novo do que eu, e toda vez que ele vai lá, ele faz questão de ser atendido por mim. Ele fala, não, eu quero ser atendido por fulano. E beleza, eu sempre atendo ele, faço questão de atender não só ele, mas sim como todos os meus clientes. Só que assim, ele é diferente. Dava pra ver que ele me olhava diferente, sabe? Tipo assim, ele se comportava diferente comigo. Só que na minha cabeça, por ele ser mais novo, eu não sabia se ele estava interessado em mim ou se era eu mesmo que estava ficando louco, que estava passando vergonha. Porque, pô, era uma diferença de idade até que grande. Até que um dia ele passou na loja para buscar um produto lá e esse produto estava para chegar. Eu já tinha feito o pedido, tinha acabado na loja, eu tinha feito o pedido e estava para chegar. Então eu falei para ele que o produto estava para chegar e nisso ele perguntou que horas queria chegar. Eu falei que eu não sabia. Nisso ele falou assim, posso deixar o meu contato com você? Assim que chegar você me manda mensagem? Eu falei, claro que pode. E assim eu fiz, assim que o produto chegou, mandei mensagem pra ele e nisso nós começamos a conversar. Quando eu vi, gente, a gente já tava conversando assim o dia inteiro, dia e noite, sem parar. Até que um dia, depois de vários dias de conversa, ele me chamou pra sair e eu aceitei sair com ele. Eu confesso pra vocês que no início eu tinha vergonha de mim, por estar saindo com ele bem mais novo do que eu. Então assim, eu tinha vergonha por mim. Só que depois eu fui me acostumando e nós começamos a ficar. Até que depois de um bom tempo que a gente tava ficando, bom tempo não, tipo 2 meses que a gente tava ficando, ele me pediu em namoro. Gente, foi tudo tão rápido. Mas foi assim, tudo tão rápido e verdadeiro. Claro que eu aceitei. E até aí estava tudo bem. Só que o pior mesmo é quando eu fui conhecer a família dele. Por quê? O sobrenome dele não me era estranho. Só que pra mim não existe só uma Maria no mundo. Então eu pensei o quê? Não é possível que seja tanta coincidência. E no Insta dele não tinha nada com a família, porque como ele é personal, só tinha coisa do trabalho dele, de personal, e fotos na academia. Então assim, não tive uma prévia de quem seria a família dele. Beleza, marcamos o dia e eu fui conhecer os pais dele. Quando eu cheguei lá que eu vi quem eram os pais dele, eu queria sair correndo. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu fui conhecer a família dele. E assim que eu cheguei lá, eu dei de cara com quem? Gente, quando eu vi quem era, que vontade de sair correndo. Que péssimo dia pra se existir. A mãe dele é a menina que me odiava no tempo de escola. E o pai dele é o meu ex. Quando eu vi eles e eles também me viram, a gente ficou assim, paralisado. Todo mundo ficou assim, calado, sabe? Assim, aqueles 5 segundos calado pra ver se a alma volta pro corpo. Mas beleza, ninguém falou nada, eles também não falaram nada, me receberam bem. E eu também fiquei na minha. Obviamente eu queria sumir de lá e nunca mais voltar, mas não fiz isso. Fiz a minha parte ali, terminamos o jantar e fomos embora. No caminho até minha casa, eu estava conversando com meu namorado e eu decidi contar pra ele a minha versão. Conversei bastante com ele, contei pra ele a minha versão e falei assim, olha, eu quero que você converse com os seus pais e eu quero que você ouça a versão dos seus pais também.
E aí, a partir disso, você vai saber se você quer continuar comigo ou não, porque é uma situação chata, vai ficar um clima chato. Então, assim, eu prefiro que você converse com os seus pais. Deu pra ver que ele ficou bastante chateado, porque por mais que a gente se comportou lá na casa dos pais dele, o clima ficou um clima péssimo, gente, tava um clima horrível. Beleza. Ele voltou pra casa, no mesmo dia ele já foi conversar com os pais dele, pediu pra ouvir a versão dos pais, só que os pais falaram que não queria falar sobre o passado. A mãe falou que não queria falar sobre o passado e que ele já era adulto e que ele decidiu o que ele ia fazer da vida dele. Eles deixaram claro que eles não estavam felizes com a notícia de que ele estava namorando uma mulher mais velha, que eles não estavam contentes com isso, mas que ele fazia o que ele queria da vida dele. E ele falou pros pais que ele ia se dar essa chance, sim, de ficar comigo e que ele ia namorar comigo, sim. Não tinha o que os pais fazer, né? Tinha que aceitar. Mas eu vou falar pra vocês, se eu não estivesse gostando tanto dele, pode ter certeza que eu já teria saído dessa faz tempo, eu já teria terminado. Porque assim, eu não vou na casa dele, é raro eu ir até a casa dele, ele que vai mais na minha. Mas das poucas vezes que a gente tá junto com os pais dele, gente, como que o clima é horrível. Como que o clima é pesado, um clima horrível, um clima tenso, sabe? A mãe dele, ela evita, assim, ao máximo olhar na minha cara, ela evita ao máximo falar comigo. Tipo assim, dá pra ver que ela fala, ela tenta não olhar pra mim, pra não ter assunto mesmo, sabe? Então, assim, é horrível. Mas aí, tamo levando, tô gostando bastante dele, e eu acho que por ele tá valendo a pena. Atualmente eu tenho 39 anos, ele tem 22 anos, a mãe dele é pra ter a mesma idade que eu, e o pai dele é pra ser uns 2, 3 anos mais velho do que eu. Então, assim, eu tenho a idade da mãe dele. Claro que eu sempre vou respeitar a família dele. Se um dia eu ver que eu não estou cabendo mais ali, com certeza eu vou me retirar. Essa história também não é minha, e seja uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu tava aqui lembrando dessa história e decidi contar pra vocês. O dia que o meu namorado colocou eu e a mulher dele pra morar uma do lado da outra. Só que eu não sabia de nada e ela também não. Eu conheci esse meu namorado na loja onde eu trabalho. Ele fazia entregas lá na loja. E toda vez que ele ia fazer entrega, ele sempre ficava me olhando, ele sempre ficava de olho em mim. Até que uma vez surgiu a oportunidade dele conversar comigo referente ao trabalho. E no final dessa conversa, ele pediu meu WhatsApp. E ali eu acabei passando, porque eu também tinha gostado dele, também tinha achado ele bonitinho. Passei o meu contato pra ele, ele me chamou, nós começamos a conversar. E uma semana depois, a gente já marcou de se ver. E eu morava numa cidade e ele morava na cidade vizinha. Então, nesse dia, ele veio até minha cidade e nós fomos pra um barzinho. E claro que nesse dia nós ficamos. E desde então, nós começamos a ficar. E como eu falei, a gente não morava na mesma cidade. Então, sempre que dava, sempre que surgia uma oportunidade, ele passava na minha cidade pra me ver, ficava às vezes comigo em casa. E assim foi indo. Só que a coisa começou a ficar séria. Começou a surgir sentimento, tanto da minha parte quanto da parte dele. Começou a surgir ciúmes, tanto da minha parte quanto da parte dele. Até que a coisa foi dando certo e quando eu vi, a gente já tava namorando. E assim, no trabalho dele, os horários dele eram muito loucos, porque ele fazia entrega de manhã, de tarde, e dependendo do lugar onde era entrega, ele fazia entrega até de noite. Então, por conta dos horários ser muito bagunçados, às vezes dava pra gente se ver, às vezes não, eu não me importava muito, eu nunca desconfiei de nada, porque os horários dele eram muito bagunçados. E redes sociais, ele tinha Facebook e ele tinha WhatsApp. Só que o Facebook, ele nem mexia direito, nem tinha postagem, não tinha foto de perfil, não tinha nada. O que ele mais mexia mesmo era o WhatsApp. Beleza, meses de namoro se passaram, até então tava tudo indo muito bem. Até que chegou um dia que a loja onde eu trabalhava abriu uma loja nova na cidade onde o meu namorado morava. E eles me colocaram, eles me transferiram para essa loja para eu cuidar dessa loja. E ok, comecei a trabalhar lá, só que chegou num ponto que começou a ficar muito pesado pra mim, já não tava compensando, porque era longe, era bem longe da minha casa até a loja, então assim, não tava compensando. E um dia, conversando com meu namorado, eu falei pra ele que tava pesado, que não tava compensando pra mim, que eu ia conversar com o dono da loja sobre isso. E nisso, meu namorado, ele falou assim, o que você acha de você mudar pra minha cidade? Pelo menos você ficar perto do seu trabalho e também você ficar perto de mim. Ok, comecei a pensar na ideia, comecei a pensar na possibilidade, até que eu decidi que eu ia mudar para a cidade dele, que era onde ficava a loja que eu ia trabalhar. Beleza, começamos a procurar um apartamento ou casa, até que ele mesmo, meu próprio namorado, dias depois, ele mandou para mim um número, ele falou assim, amor, manda mensagem nesse número porque eu vi que tem um apartamento alugando. Beleza, mandei mensagem pra dona do apartamento. Fui conhecer o apartamento, gostei e fechei. Eu acho que uma semana depois que eu fechei o apartamento, eu já me mudei. Quando foi no dia da mudança, o meu namorado falou que ele não poderia me ajudar na mudança por conta do trabalho dele, mas que ele pagaria 2 homens para poder me ajudar, para ficar mais fácil, porque eu não tinha assim, tinha as minhas amigas ali para ajudar, mas não tinha nenhum homem ali para me ajudar. Então ele pagou 2 homens para fazer a mudança, nós fizemos a mudança, tudo. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, fizemos a mudança ali tudo certinho e vida que segue.
E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho o costume de ter amizade com vizinhos, de parar, de conversar, de ficar assim conversando, sabe? Claro que eu cumprimento por educação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas de parar pra conversar eu nunca fui. Só que a vizinha da frente, quando eu me mudei nesse apartamento, a vizinha da frente, ela tinha uma bebezinha que toda vez que a gente se encontrava no corredor ou assim na escada, a bebezinha dela ficava sorrindo pra mim, meio que tipo chamando a minha atenção. Então, é claro que eu parava pra brincar com a bebê e automaticamente conversava também com a mãe. Então, assim, toda vez, gente, toda vez que aquela criança me via, ela ficava olhando pra mim, tipo, sorrindo, sabe, chamando atenção. E ali a gente parava, conversava, mas assim, nada demais. Beleza, o tempo foi passando, até que uma vez eu estava saindo do apartamento e assim que eu saí, eu vi que a porta do apartamento da vizinha estava aberta, porque ela estava subindo com as compras e a porta estava aberta. Ok, me virei pra sair. Sabe quando você sai que você dá aquela olhadinha assim dentro da casa da pessoa? Eu fiz isso. Quando eu fiz isso, gente, eu vi um quadro enorme na parede dela, na sala dela, com a foto dela, a bebezinha dela que sempre brincava comigo e a foto do meu namorado. Quando eu vi aquilo, eu comecei a tremer. Mas assim, eu tremia toda, mas eu me tremia. E nisso, rapidamente peguei o celular, tirei uma foto daquele quadro e desci pra ir pro carro porque eu tinha que trabalhar. Quando eu desci, eu encontrei a vizinha na escada e ela até me cumprimentou ali, mas eu tava tão assim nervosa, aérea, que eu acabei que nem dei moral pra ela nessa hora. Beleza, desci e fui pro carro. Quando eu cheguei no carro, eu senti algo falando assim comigo: volta e vai falar com ela. Você não vai conseguir trabalhar, volta e fala com ela. Pois assim eu fiz, voltei, bati na porta do apartamento dela. Quando ela saiu, gente, mas eu me tremia, mas eu me tremia. Eu quase que eu nem consegui falar de tanto que eu tremia. E ali eu perguntei pra ela se por algum acaso o homem que estava no quadro era algo dela. E ali ela respondeu que sim. Ela falou: sim, ele é meu marido. Quando ela falou isso, gente do céu, eu não sentia nada, eu não sentia minhas pernas, eu não sentia nada. E ali eu mostrei, peguei no celular e mostrei a foto, mostrei a minha conversa com ele e falei: moça, ele é meu namorado. E assim que eu falei pra ela que ele era meu namorado, eu não sei o que aconteceu comigo, que começou a sair. Automaticamente eu comecei a contar tudo e provando pra ela mensagens, fotos que a gente tinha. E ali eu comecei a contar tudo. Quando eu terminei de contar tudo que eu tinha pra contar, eu parei e fiquei esperando alguma reação dela, mas ela não teve nenhuma reação. A única coisa que ela fez, ela bateu a porta na minha cara e ela entrou pra dentro. Beleza, desci pra pegar o meu carro, né, pra ir trabalhar. E assim que eu estava chegando no meu carro, quem que aparece? Exatamente, o meu namorado. Gente, a primeira coisa que ele perguntou quando ele me viu, ele veio assim na minha direção, nervoso também. Quando ele chegou perto de mim, ele falou assim: pelo amor de Deus, você não contou nada pra minha mulher, né? Nossa, que raiva. Ai, que vontade de esganar ele, porque eu vi que naquela hora ele tava cagando pra mim, ele não tava nem aí pra mim. Eu sei que na hora eu comecei a chorar, não consegui responder, não consegui falar nada com ele, entrei no carro e fui pro trabalho. Só que assim que eu cheguei lá no trabalho, eu vi que eu não ia conseguir trabalhar porque eu tava muito nervosa. Aquele dia eu tava muito nervosa. Pedi pra dona, né, pra eu faltar aquele dia. Eu falei que eu não tava bem. Faltei, e assim que eu fui embora do meu trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi procurar casa, o apartamento, qualquer coisa que eu pudesse pra eu mudar, porque eu não queria voltar pra lá, eu queria mudar de lá. E graças a Deus, gente, eu rodei. Pensa com uma pessoa que andou caçando casa, apartamento, naquele dia mais eu procurei. E naquele dia mesmo, graças a Deus, eu achei. E eu só voltei lá pra pegar minhas mudanças, as minhas coisas e ir embora. Ainda bem que eu não tinha muita coisa, então assim, não foi uma mudança difícil. Depois disso, eu bloqueei ele de tudo e perdi o contato com ele. Só que dias depois, ele apareceu no meu trabalho, querendo conversar comigo. Nesse dia até chorou, dizendo que ele se arrependeu de como tudo aconteceu, porque ele realmente gostava muito de mim, que o que aconteceu entre nós foi muito verdadeiro, e que por isso que ele me trouxe pra perto dele, pra ele conseguir ter mais momentos ali comigo. Gente, olha que cara de pau. E, gente, ele morava com a mulher dele no apartamento da frente. Eu nunca vi nada, eu nunca percebi nada, nunca vi ele entrando, nunca vi ele saindo de lá. E sim, ele ficava comigo no meu apartamento até tarde. Ele chegou a dormir, ele não dormia, mas ele já chegou a dormir, eu acho que 1 ou 2 vezes comigo no apartamento. E eu nunca desconfiei de nada. E nesse dia ele teve a cara de pau de perguntar pra mim se eu daria mais uma chance, que se caso eu quisesse ficar com ele largaria da mulher dele. E eu falei que jamais, pode me esquecer, jamais, eu nunca voltaria com você, eu nunca daria chances, jamais, pode me esquecer. Beleza, foi embora. Até que dias depois eu entrei no Facebook da mulher dele pra dar uma curiada ali, pra ver como que tava a situação, porque eu fiquei curiosa, né? E aí tinha uma postagem dela, onde ela fez um vídeo gravando e ela postou que, contando que recentemente o diabo tinha tentado acabar com o casamento dela, mas que graças a Deus não deu certo, que ela tava contando o testemunho dela, que o marido dela continuou com ela e que graças a Deus o diabo não conseguiu tocar na família dela. Ai, gente, eu não sei se a pessoa é muito ingênua ou se a pessoa é muito besta.
E eu vou falar pra vocês como que tem homem subterrâneo, né, cara? Não são todos, mas, gente, como que tem homem subterrâneo? Ele me colocou do lado da mulher dele pra ficar mais fácil dele me ver. Olha como que é sacana, porque eu acho que longe tava difícil, né, pra tá sempre dando assistência pras duas. Então, o que que ele fez? Ele colocou logo uma do lado da outra, que era pra dar assistência pras duas de uma vez só. Hoje eu dou risada, mas olha, eu vou falar pra vocês o tanto que eu sofri na época. Eu queria matar ele.